João Antônio de Araújo e pastora Maria. Faça-nos uma visita. Bom dia para você. Hoje é terça-feira, isso mesmo. Hoje é dia 26, isso mesmo. Hoje é terça-feira, nosso programa Falando de Mulher. Eu, Tissa Rodrigues, bom dia para vocês. Estou aqui com a nossa famosa coach, Camila Almeida. Bom dia, Camila. Bom dia, Tissa. Que honra ter você aqui hoje no nosso programa, né? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Quando eu fiz o convite para Camila, né, para trazer ela aqui, para poder falar um pouquinho dela, porque o nosso programa, Camila, ele é um programa para que a gente possa ser usada, ser um instrumento usada para falar o coração de mulheres que precisam, mulheres que vivem uma vida, às vezes até com depressão, pessoas que não sabem mais o que fazer, que têm tentado sair como se fosse de um buraco para poder voltar a viver os sonhos, saber que Deus ele nunca desiste da gente, né, Camila? Exatamente. E você é testemunha viva disso, não é isso? Sim, exatamente. Então vamos ouvir aqui um pouquinho a Camila Almeida, que hoje é coach. Mas sempre foi coach, não? Não. Eu sou contadora por formação e coach por paixão. Ai, que gracinha. Camila, fala pra gente, eu te convidei aqui hoje para que você possa dar o seu testemunho de vida, né? Ouvi ele no culto das mulheres, né? Ela falou do testemunho dela, coisa linda, impressionante. Às vezes você hoje está aí e pensa, para mim não tem mais jeito, não, para mim não, Deus não tem mais nada para minha vida. Então vamos ouvir esse testemunho e vamos ver qual a concepção que você tem depois de ouvir esse lindo testemunho. Conta pra gente como que foi quando você chegou aqui na igreja, como que foi, Camila? Então, eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular há mais ou menos 8 anos atrás. E, primeiramente, espero e tenho certeza que as minhas palavras irão sim edificar várias mulheres. A minha vida é um milagre hoje. Há 8 anos atrás eu passei, né, muito nova, com 21 anos, eu passei por uma depressão profunda. E foi através desse mal que o Senhor permitiu que eu passasse que eu conheci a nossa igreja, aqui no Parque Oeste. Eu conheci através de uma amiga, né, uma amiga chamada Leandra, ela que me apresentou a igreja e através dela conheci Jesus. Eu tinha 21 anos de idade, eu estava casada, eu estava recém-formada. Já tinha filhos? Não tinha filhos. E já com uma vida um pouco estruturada, já tinha casa própria, enfim, estava no ápice da minha mocidade, né? Na época, não tinha nenhum motivo específico para que eu tivesse ali uma depressão. E aí foi uma junção de fatores, porque a minha concepção de depressão hoje, com o conhecimento e com a experiência que eu tenho, é que a depressão é um desalinhamento, né? É como se a nossa vida, corpo, mente e espírito estivesse totalmente desalinhada. Então, eu não frequentava nenhuma igreja. Eu tinha fé em Deus, mas eu não frequentava nenhuma igreja. Então, eu sempre tive um perfil muito agitado, sempre fui de muita energia, de correr atrás das coisas. E eu deixei Deus em último plano. Sim. E hoje eu entendo que eu deixei Deus em último plano. Então, a forma que Deus encontrou de me resgatar para Ele, inclusive para estar aqui hoje falando do amor dele e dos milagres dele para as pessoas e para as mulheres, foi através da depressão. Então, eu me preocupei com tudo, eu corri atrás de várias coisas, de conquistas, de bens materiais, e eu deixei o Senhor em último lugar. Então, quando eu acordei, eu estava com quase tudo realizado, só que eu estava com uma tristeza profunda na alma, minha alma estava doente. E só para te interromper, então você tinha 21 anos, ainda não tinha filhos, porque Não. tem muitas mulheres que falam, eu acabei minha vida porque agora
eu nem concluí nada na minha vida, eu nem estudei, eu nem me formei, agora eu tenho filhos, eu acabei, eu não tenho mais. Então você nem tinha filhos e já tinha esses pensamentos de que você não era feliz, de que faltava alguma coisa. O que você pensava? Até que você concluiu que estava com depressão. A depressão, ela começa com uma doença na alma, né? Um vazio, pensamentos de desânimo, falta de sono, falta de vontade de comer, muitos pensamentos acelerados, como se fosse mesmo a síndrome do pensamento acelerado, uma tristeza muito profunda, uma vontade enorme somente de chorar. É um desalinhamento de pensamentos, a gente não tem controle naquele momento, e eu acredito que quando você já entra no quadro depressivo por vários fatores internos ou externos, até mesmo falta de perdão e falta de cura na alma, a gente fica com a imunidade muito baixa. Então é justamente nesse ponto que o inimigo também vê isso como uma brecha, como uma oportunidade de verdade de entrar na mente da pessoa, né? E fazer a parte dele que é maligna sempre. E aí você encontrou com a Leandra, que é amiga sua, mas assim, foi fácil para você vir para a igreja? No primeiro momento você percebeu que você precisava vir para a igreja? Como que foi? Então, eu ainda, como eu disse, né, eu não frequentava, não congregava em nenhuma igreja, mas eu já tinha muita fé. Então, mesmo naquela situação, foram 9 meses de tratamento, eu passei, Tissa, para você ter uma ideia, eu passei por 3 psiquiatras, o meu quadro depressivo durou 10 meses. Eu fui tratada pela melhor psicóloga de Goiânia, a doutora Cláudia Rispoli, e ela disse que eu não tinha depressão. Eu tinha algum outro problema, menos uma depressão física, né? Até porque a minha idade, a avaliação que ela fez de um todo no meu momento não era de depressão. Mas o psiquiatra disse que sim, que era. Então eu fiz o tratamento medicamentoso durante os 10 meses, fiz a psicoterapia, até que eu tive alta, e foi aonde eu tinha uma fé muito grande no meu coração, e eu sempre pedia para Deus que mandasse pessoas que me ajudassem. Então eu comecei com uma busca incessante de mulheres, de oração, de pastoras, visitei várias e várias igrejas, e até que um dia o meu esposo, ele tinha uma sociedade com um amigo dele, né, em uma empresa, e aí ele comentou com um amigo dele o problema que nós estávamos passando em casa com a minha vida, com a minha saúde. E aí o amigo dele falou: olha, a Camila de fato não tem depressão. O que falta na vida dela é Deus. E eu conheço o remédio dela, e eu conheço exatamente a igreja, o ministério, que vai ajudar a Camila a se curar, a se libertar desse mal. E eu comecei a receber visita desse casal, né, da Leandra e do Eliandro, são grandes amigos. Tenho muita gratidão. Eles foram um casal muito abençoado para me ajudar nesse processo. Eu sempre falo que ela é minha mãe espiritual, porque ela me buscava em casa, me trazia na igreja, me levava de volta, eu não dirigia. A minha depressão, ela foi tão profunda que eu não tinha nenhum tipo de vaidade. Não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de me arrumar, somente de ficar em um quarto escuro. Eu renasci das cinzas mesmo. Então, ela me ajudou, né, em todo esse processo. Então, foi nesse momento que eu conheci a igreja. Comecei fazendo campanhas aqui na igreja. Na época, os cultos eram quartas-feiras, campanhas de libertação. No meu primeiro encontro, na primeira visita aqui na igreja, o Espírito Santo mostrou para o nosso reverendo, né, pastor João Antônio, qual era o problema que me afligia, que assolava a minha vida naquele momento. Então ele ministrou libertação, ele repreendeu o espírito de morte, ele ministrou cura, e eu comecei então a voltar à minha sã consciência, porque até então era dopada 24 horas por causa das medicações que são fortes, e eu estava fazendo um tratamento físico que eu não precisava. O remédio realmente que eu precisava era para a alma, era para o espírito, e era Jesus. Então eu fiz as campanhas e de fato começou um novo processo de primeiro amor, de libertação, e aí veio todo um outro processo de discipulado, né? E aí eu me converti, aceitei Jesus sim como meu único Senhor e Salvador, e estou firme aqui no ministério já há 8 anos. Que bênção, glória a Deus, tá vendo?
Muitas mulheres acham que não tem como resolver, que a depressão não tem cura. Não é isso, Camila? Sim, é exatamente Elas isso. se trancam em casa, porque temos também muitas mulheres que passam por muitas dificuldades em casa. Sofrem decepções no casamento, e ao invés delas lutarem para a vitória, para a conquista deste casamento e mostrar que Deus pode transformar, elas se fecham como se fosse num casulo, né, Camila? E preferem desistir de viver, não é isso? É exatamente isso. O que eu percebo, Tissa? Ainda existe, infelizmente, muito tabu e muito preconceito. Depressão é o mal do século. Sim. Existem sim, né, eu como profissional da área do coach, que estudo psicologia positiva, neurociência, PNL, eu tenho consciência, através do conhecimento, que a nossa mente entra sim em quadros de depressão e não manda os comandos que deve ser mandado para o nosso corpo em geral, né? Mas eu também acredito como cristã em um poder gigante da influência espiritual no quadro de depressão. Quando a mulher, por vários fatores aí do cotidiano, problemas no casamento, preocupação com filhos, essas adversidades do dia a dia, a gente se anula, a gente esquece da gente. Então, às vezes por vergonha ou por medo, a mulher não se abre. Ela não escolhe uma pessoa de confiança, uma mulher da família ou até mesmo do ministério para se abrir, para desabafar. Então, eu percebo que a gente vai guardando, sabe? Como se fosse ali enchendo a panela de pressão, e aí depois de um certo tempo, por vários motivos negativos, a panela explode. Sim. E os pensamentos, eles são sempre de baixa autoestima. Destrutivos, né? Destrutivos, de fraqueza, de eu não vou sair disso, eu quero morrer, eu sou a mulher mais feia do mundo e eu não vou conseguir, não tem solução para mim. Existem alguns níveis de depressão, às vezes até mesmo espirituais, que a mulher, ela vê vultos e ela escuta vozes. Camila, como é que você sabe disso? Porque eu vivi isso na pele. Eu também passei por essa fase de ver vultos e escutava vozes. Então, hoje eu tenho certeza que a minha depressão, ela foi 90% ali, 90% espiritual e 10% que afetou, claro, o meu corpo, né? A minha parte física. Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Então, se eu estava distante de Deus, como que ele ia trabalhar na minha vida? Ele começou a trabalhar quando eu busquei o Senhor de todo o meu coração. Mas no quadro de depressão, a mulher não consegue sair sozinha, ela precisa sim de buscar ajuda, tanto do ministério quanto de bons profissionais. A orientação que eu tive do reverendo João Antônio, quando eu cheguei na igreja, foi: filha, você não vai, eu sou pastor, eu não sou médico, então você não vai deixar a parte medicamentosa e nem a terapia. A gente fez um alinhado ali de 3 tratamentos. Olha que bom. Então eu fiz o tratamento psicológico, como eu já disse, o medicamentoso e a cobertura espiritual, que foi aqui na igreja. Amém. Mas a mulher precisa sim de muita ajuda e de falar assim o que ela sente, porque é nos momentos de solidão, é nos momentos de fraqueza que o inimigo mais trabalha na mente. Sim. O reverendo João Antônio, ele é uma pessoa muito usada, é um instrumento muito usado nas nossas vidas, né? E ele mesmo costuma usar nas pregações dele, dizer que se corpo, alma e espírito não estiverem alinhados, a nossa vida não vai bem. Exatamente. Né? Então, e a oração, ela ajuda, né, também com que a gente tenha forças para ter sabedoria de como alinhar essas 3 coisas. Se eu buscar mais só o espiritual, as outras coisas vão ficar para trás e eu vou ficar insatisfeito. Mas se eu buscar somente o que é da carne, somente os bens materiais, somente a vida familiar, então se corpo, alma e espírito, somente as minhas vontades, se ela andar desalinhado, né? Então as coisas não vão ficar bem, você vai ficar entristecida com alguma coisa. Então eu costumo orar, aprendi muito com o reverendo João Antônio sobre isso, que eu oro sempre pedindo a Deus: Senhor, me ensina a alinhar corpo, alma e espírito, para que nenhum ande desalinhado um com o outro, né? E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu, né, Camila? Você
já tratou logo dos 3 aí. A depressão, ela é um processo doloroso. Sim. Ela abala não só a vítima, o doente, o enfermo naquele momento, mas abala casamento, abala toda uma família. Mas foi exatamente isso, sim, que aconteceu. Foi difícil, né, ter essa força. E eu recebi muito apoio, muito amor da minha família, do meu esposo, e fui muito bem recebida na igreja. Então, as palavras de motivação, as palavras de ânimo, o apoio que eu senti, que eu recebi, foi me dando força, foi me enchendo e me trazendo de volta para a minha essência. Eu busquei paliativos de leituras diferentes, de passeios em parques onde tinha muita árvore, muita água, coisas que me distraíssem a mente, para que eu conseguisse também sair daquele momento de dor e começar a enxergar a vida de fato como ela é, né? Maravilhosa, e foi criada por Deus, então a gente tem que viver, nós estamos aqui para isso, viver e ter vida em abundância. Amém. Nós estamos aqui com o nosso programa Falando de Mulheres, com a participação aqui da coaching Camila Almeida, que ela saiu da depressão, aonde ela achava que não tinha mais jeito para a sua vida, e para virar coach. Como que é esse negócio, hein, Camila? Então, nessa fase... Depois que você se libertou, foi curada dessa depressão, aí você quis estudar coaching ou não? Como que isso entrou na sua vida? Então, era um projeto antigo, na época dessa fase difícil, né, da depressão. Eu era contadora, então a minha profissão também sugava muita energia, minha antiga profissão, né? Me sugava muita energia de concentração, de mente. Então eu tive ali um período estafada mesmo, com desgastes profissionais, de relacionamento, a fase de não cuidar da espiritualidade, como eu te disse. Então, a partir do momento, né, ali da depressão para frente, eu continuei na área contábil por mais 2 anos, porém, ser coach era um sonho, era um projeto antigo. Na verdade, tudo começou com a vontade de fazer uma graduação em psicologia, e eu venho de uma família muito simples, muito... não escassa, mas muito simples financeiramente. Eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, então eu precisei suprir a parte financeira, precisei sim ajudar o meu esposo, então não tinha condições de me realizar como psicóloga, né? E você gostava da sua profissão como contadora? Eu respeito muito, meu esposo ele também é contador, mas eu aprendi a trabalhar por necessidade, fazia muito bem feito o meu trabalho, mas não estava na minha veia, não me fazia que faltava feliz. Algo, isso, né? sempre faltou, não me fazia feliz como profissional. Então, como eu te disse, logo após a depressão, eu trabalhei mais 2 anos na área contábil, foi onde eu tomei a decisão de finalizar os meus projetos, porque a depressão também, você sabia, Tissa, que a depressão também é a frustração de sonhos? Também, sabia. Pessoas que às vezes, é o que eu estava falando, mulheres que às vezes inicia na faculdade e de repente aparece grávida, isso, né? Porque acha que a gravidez pode paralisar os seus sonhos, que na verdade isso é um engano do inimigo, né? Porque tem tantas mães aí que fizeram faculdades grávidas, ganharam os seus bebês, permaneceram na faculdade, deram continuidade para os seus sonhos. Então, tem muitas pessoas que quando paralisam ali os seus sonhos, elas mesmas às vezes criam aquele bloqueio, não, eu não vou conseguir, e aí dá lugar, por causa da frustração, entra a depressão. Entra mesmo. Então, a depressão também é a frustração de sonhos, e depois de voltar ao meu estado, a minha saúde perfeita, ao meu estado emocional totalmente equilibrado, eu tomei a melhor decisão da minha vida. De fato, assumi o meu papel, assumi o meu chamado, o meu legado na sociedade que eu quero deixar. Então, eu renunciei à carreira como profissional aí da área da contabilidade e comecei a investir nos meus estudos e fiz as formações em coaching. E, de fato, Deus também me abençoou. Lógico que o maridão investindo aí, né, na sua vida profissional, acreditando no seu sucesso também, né? Muito apoio
Graças a Deus. Que bom. Então foi, de fato, eu fiz as formações, com um mês pós-formada, de fato, o Senhor abriu uma grande porta em uma grande empresa, instituição de coaching aqui em Goiânia, que de fato é uma escola cristã. Então houve aí um casamento de propósitos, né? O Senhor já sabia do propósito que Ele tinha na minha vida, que Ele ainda tem, desse chamado. Então hoje eu atuo de fato como coach em uma escola em Goiânia, e além da escola tem a parte dos processos, tem a parte de ser coach ministerial e coach de relacionamentos, que eu também tenho aí atuado bastante, cada vez mais tem aumentado a demanda para eu desenvolver o meu trabalho. E onde você trabalha hoje, você recebeu todo o apoio que você precisava? Ou você teve uma certa dificuldade, Camila? Então, eu tive uma certa dificuldade em questões ali, por mais que eu me adapte rápido a novas oportunidades e desafios, eu tive sim algumas dificuldades, né? Sempre vem o medo, sempre vem a insegurança, porque era uma coisa nova, um trabalho muito novo. Então, foi um processo que eu decidi de fazer a transição de carreira, e tudo que é novo não é fácil. Mas eu fui com medo mesmo e consegui aí contornar os obstáculos, superar os desafios diários, e tenho conseguido aplicar e desenvolver o meu trabalho com excelência. E tudo vai de onde está o nosso foco. Então, eu sempre acreditei em mim, eu sempre tive uma fé gigante. E eu acredito que se o Senhor me permitiu realizar o sonho de fazer as formações, é porque, de fato, eu ia conseguir trabalhar assim. Então, eu tive total apoio da instituição, né? Eu tenho recebido vários treinamentos desde a minha chegada na escola, na instituição. E é uma busca constante, a gente não para de estudar, porque a área do desenvolvimento humano, da mente humana, ela é constante. Profissionais da educação e profissionais da psicologia entendem perfeitamente o que eu estou dizendo. A gente não pode parar, o ser humano é um ser em evolução sempre. Então, são técnicas, são ferramentas, né? São teorias que a gente precisa acompanhar. Mas eu tenho hoje, sim, total suporte da instituição que eu trabalho, total apoio. Estudo sempre, não paro nunca. E tento sempre, quando eu venho ali, que é normal, é natural, todo ser humano sente medo, sente um pouco de insegurança, eu tento desviar o meu foco. Tudo é aonde está o seu foco, no problema ou na solução. Então, eu sempre deposito as minhas energias e o meu foco no problema. Na solução. E aí, quando eu foco muito na solução, o problema ele se torna muito pequeno. Às vezes, quando eu percebo, o problema já nem existe mais. Então, Camila Almeida, ela hoje é coaching, ela está aqui com a gente, né? Dando um pouco aí, falando um pouco aí da sua vida, da sua história de vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Camila, mas eu vou fazer essa pergunta depois que eu mandar esses abraços que eu preciso. Gente, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Gelateria Venezia, que estão aí ligadinhos aí com a gente. A Luciene Martins, que ela está aí, ó, cumprimentando a gente, diz que teve o prazer de conhecer pessoalmente o Ministério Eu Escolhi Ser Princesa. Beijo para você, Luciene. O Normando Ney, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. A Sandra Tavares também, que está nos assistindo aí. Espero que vocês possam ser edificados aí com essa mensagem abençoada. A pergunta que não quer calar. A Jaqueline, Jaque lá do Buena Vista, beijo para você, beijo, que bom que você está aí acompanhando a gente. Beijo aí pro Miguel Azaf, que deve também estar ligadinho, juntinho com a Jaque, um bebezinho, coisa mais fofa, gente. Beijo para vocês, muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Júnior Cris Paiva, super beijo aí para todos vocês que estão aí acompanhando a gente, tá? A pergunta que não quer calar. E tudo isso que você falou veio e te encontrou? Ou você teve que dar um primeiro passo para poder ir de encontro com a solução? Então, você teve que tomar uma decisão. Chega, acabou, eu não quero mais essa vida para mim, porque eu sei que Deus tem algo para minha vida. Como que foi? Você tomou uma decisão
ou você foi carrinho de mão? Até rimou, ó. Vou colocar no meu status. Não. De fato, tudo na nossa vida é uma decisão. E tudo tem uma consequência, né? No meu caso, foi uma bênção. Eu, de fato, tomei, sim, a decisão de querer sair daquele estágio, de querer viver de novo, ser a Camila que eu era antes. E, na verdade, não só ser a Camila que eu era antes, porque hoje eu sou uma Camila muito melhor, transformada mesmo pelo Espírito Santo, conhecedora da palavra. E o Senhor me mostrou, eu tive, de fato, uma experiência com Deus, né? A partir do momento que Ele me curou e me libertou, Ele... é uma experiência íntima, assim, muito grande, e para que eu chegasse, conseguisse sair daquele momento, foi sim uma decisão. Decisão de falar, de passar por cima da vergonha, do ego, e pedir ajuda para as pessoas que puderam e que podem nos ajudar sempre, e principalmente tomar uma decisão de caminhar ao lado de Cristo. É uma decisão de fazer renúncias, que às vezes as pessoas querem as bênçãos, mas elas não querem o Pai da bênção. E é esse o segredo. Quando eu estava já na fase de reta final, eu sempre falava para o Senhor que se de fato Ele cumprisse as promessas dele na minha vida e Ele me desse uma nova oportunidade de permanecer nessa terra, eu iria falar sim do amor dele para as pessoas. Olha só. Então, tanto na minha profissão, claro, eu como profissional coach, sou totalmente ética e profissional. O coaching em si, ele não prega nenhum tipo de crença, de religião, de né? religião. A gente trabalha a espiritualidade nas ferramentas, independente de qual seja a religião daquela pessoa. Porém, antes mesmo de ser coach, antes mesmo de ter conhecimento de tudo isso, eu já orava ao Senhor e eu falava para Ele que se fosse me concedida essa oportunidade, que eu iria sim testemunhar sem vergonha, porque foi um milagre, porque a minha vida é uma bênção, é uma vitória, e hoje eu falo sim do amor de Deus. Eu já escutei muito, Camila, mas quem te conhece não imagina, né? Mas então estão sabendo agora, e eu sempre, nas oportunidades que me são dadas, eu tenho falado para as mulheres não terem vergonha, assumirem de fato quais são os problemas, a realidade que elas estão passando, até mesmo para que a gente possa entrar com experiência, com conhecimento, com testemunho para ajudar essas mulheres. Então, foi uma decisão, Tissa. Olha só que bênção. Estava aqui comentando aqui com o pastor Valdemir aqui, que ele que me auxilia aqui, sabe? Eu auxiliei ele aqui no Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia agora já virou. A primeira é Manhã com Alegria, o negócio aqui vai... tem uma Jesus. ouvinte que ela tem uma pergunta, mas ela pediu para poder ler uma passagem bíblica, e ela quer fazer uma pergunta. Olha o que nós vamos entrar aí, hein? A Jaqueline vai fazer a pergunta. Ela pediu para ler aqui. Esther, uma órfã judia, por mais um golpe duro da vida, se encontra dentro do palácio de Assuero, rei da Pérsia. Ela se torna esposa dele sem que ele saiba da sua nacionalidade. Porém, ao descobrir as armações contra o seu povo, ela não se acovarda diante de situações difíceis. Entra no seu quarto e se prepara espiritualmente com orações e jejuns. Esther nos ensina a não sermos intempestivas, pois mulher sábia busca soluções em Deus. A sabedoria é um dom do Senhor e precisa ser cultivada no relacionamento pessoal com Ele. Olha Amém. só, hein? Parece que agora tem uma pergunta. É isso, pastor? Solta a pergunta. Bom dia, a paz. Eu gostaria de saber de qual maneira podemos usar a história de Esther como inspiração para as mulheres nos dias atuais. Nossa, de então... qual maneira nós podemos usar a inspiração, né? Esse tema, né? Mulheres que inspiram é o nosso tema atual do Ministério Eu Escolher Ser Princesa. A gente vem aí a cada culto. Não só, né, do Ministério Escolher Ser Princesa, sim, mas ele é o tema nacional, né? A pastora Bianca, isso, que é o tema nacional. A nossa coordenadora de mulheres nacional, né? Ela escolheu esse tema muito sábio, sim, porque está num momento assim que as mulheres estão em expansão, tanto que o inimigo tem se levantado contra a vida dessas mulheres, e tem vindo agora a nova onda do tal do feminicídio.
Exatamente. Porque Misericórdia. as mulheres estão descobrindo o valor delas em Deus, né? E o inimigo ele está tentando ali de toda forma calar a boca das mulheres, né? Exatamente. E então vamos lá na resposta. Eu te interrompi. Então, eu acredito que em vários fatores, depende um pouco da experiência de vida de cada uma, né? São várias as oportunidades que a história de Esther me inspira. Força, foco, garra, muita fé. E uma das ferramentas aí que eu tenho trabalhado com mulheres, porque a gente da área do desenvolvimento humano, na parte de inteligência emocional, na parte dos processos de coaching também, são os problemas basicamente são sempre os mesmos, né? Às vezes tem ligação com a parte emocional, às vezes com a parte de relacionamento. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho usado muito, inclusive aqui no nosso ministério, as ferramentas do coaching para acelerar os nossos resultados, aumentando as nossas bênçãos cada vez mais, tirando o foco do problema da vida das mulheres, seja problema com filho, problema de drogas, problema com o esposo, ou depressão, ou problemas de frustração profissional, independente do problema. Eu sempre tenho orientado a usarmos a fé, a fazermos as campanhas, a escutarmos sempre e sermos obedientes aí à orientação dos nossos pastores, porque foi o que eu fiz. Eu recebi obediência aos pastores. Eu recebi todo um apoio, mas eu fui extremamente obediente à orientação que me foi dada. Mas você buscou essa orientação? Sim. Não foram eles que saíram do lugar deles? Eu busquei essa ajuda e eu busquei atrás. essa orientação. Por que eu insisto, às vezes, em dizer, em perguntar para você se foi você? Porque como você passou pelo problema, você sabe os primeiros passos que você utilizou, né, Camila? E eu vi, pelo que você contou, sempre você dizendo que eu fui para a igreja, Isso. Eu procurei orientação com os meus pastores, eu busquei uma ajuda maior para mim. Então, porque quando a gente passa por um problema de depressão, se não tiver aquela decisão, firme, eu vou mudar a minha posição, eu tenho que buscar ajuda. Se a gente não der o primeiro passo, eu acho que é mais difícil, não que seja impossível, porque para Deus nada é impossível, mas fica mais difícil para a pessoa conseguir conquistar aquilo mais rápido que Deus tem para ela, é isso? Exatamente, é isso. Então, o Senhor, ele nos atende sempre, ele está sempre pronto para nos ajudar e ele sempre faz a parte dele. O segredo será que nós estamos fazendo de forma coerente a nossa parte? Né? Então, eu busquei, eu falava sempre do problema, do que eu estava passando, e eu sempre pedia para Deus mandar mulheres para me ajudar. E, de fato, Deus me ouviu e mandou. E quando essa ajuda chegou até mim, eu agarrei com todas as minhas forças. E eu tomei, sim, uma decisão. Então, é buscar de dentro de si uma força interior, uma força sobrenatural, e a parte de seguir as orientações e sermos obedientes aos nossos pastores. A palavra fala que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, lembra que eu compartilhei aqui que foi todo um processo de libertação, e libertação ele é um processo doloroso. É necessário a gente ser firme, porque é uma batalha mesmo espiritual, sempre constante. Então, é necessário a parte dos jejuns, a parte de campanha, a parte de oração, e ali os pastores orientando e aconselhando e acompanhando até que, de fato, todo o processo e todo aquele ciclo seja cumprido, né? Então, no meu caso, foi rápido. Eu fiquei doente, fiquei enferma com esse problema aí na média de 10 meses, mas depois que eu busquei a ajuda do alto, né, existem várias coisas, a ajuda do alto, esses livros de motivação, enfim, mas a minha ajuda veio a maior do Senhor.
E essa é a minha fé. E ele usou pessoas como instrumento dele para me ajudar. Então eu aproveitei a oportunidade e fiz exatamente tudo aquilo que foi me orientado para fazer. Então, o meu êxito veio muito através da minha obediência, né? Então, o Senhor começou a colocar em mim, Ele tratou muito a minha natureza. Eu era uma mulher, antes de ser cristã, ansiosa, autoritária em alguns momentos, extremamente vaidosa, umas vaidades que nem eram, às vezes, do agrado do Senhor. Então, o Senhor, Ele foi trabalhando em todas as áreas da minha vida. E é uma coisa que a gente não deseja, jamais desejo para ninguém. A depressão, ela é séria. A depressão não é brincadeira. A depressão leva a pessoa ao suicídio. Depressão mata. Sim. Depressão mata. Então, precisa, sim, ser cuidado a tempo e de forma melindrosa. A depressão, ela, quando a pessoa está já no estágio, só dele não querer procurar ajuda, já é um estágio muito grave, né? Porque vem aquele pensamento, eu não vou incomodar os outros com o meu problema. Eu não vou tirar a paz de outras pessoas com isso que eu estou sentindo. E o primeiro sintoma, mulher, de que você está passando por um problema que já deu início à depressão, é a falta da vaidade. A partir do momento em que você já não se sente bem ao olhar para o espelho, não quer se maquiar, se produzir, ficar bonita para você mesma, principalmente, não só para os outros, porque tem pessoas que quer arrumar só para os outros, mas quando ela está só ela não tem vontade de levantar, de se arrumar, de ficar bonita, se sentir bem. Então, esse já é um alerta de que você já está precisando de uma ajuda, seja de uma boa conversa, procurar os seus pastores para conversar, a sua pastora de confiança para poder você conversar, para você se orientar. Não é procurar orientação com qualquer pessoa, né? Porque tem pessoas também que são usadas para nos derrubar. Com palavras, tem pessoas que são tão negativas que quando você chega perto delas, às vezes você não está no bom dia. Nossa, o que aconteceu com você? Que você está acabada. Exatamente. Aí acaba de terminar de jogar a pessoa no chão. Isso. Né? Então, pessoas que são usadas pelo inimigo para terminar de jogar você no chão. Então, fique atenta, mulher. Porque eu tenho certeza, não eu acho, que Deus, Ele quer usar você no seu máximo, no seu, como se diz, no seu volume máximo. Não é isso, Camila? É exatamente isso. Primeiro, Ele nos prova. E hoje eu tenho essa visão e eu tenho certeza, né? Primeiro eu fui provada de várias formas. Então, e depois Ele começou a me entregar as minhas bênçãos. Ele me provou e depois Ele me aprovou. Então, a vaidade é um dos primeiros sintomas, a vaidade interna. Outros fatores, a mulher não ter sonhos. Às vezes eu pergunto para mulheres, o que te move, o que te inspira, quais são os seus sonhos? Não tenho, não sei, Camila. Então, a partir do momento que entra essa parte patológica, orgânica, não comer, não dormir, não ter vaidade, mas também não ter uma visão de futuro, vontade de crescer, vontade de praticar atividades, vontade de viver, vontade de estar no meio das pessoas, a depressão ela é muito silenciosa. Ela é. Então ela vem muito rápido. Do dia, por exemplo, eu adoeci, foi uma junção de fatores, porém a minha crise bastou uma noite. Eu dormi bem, acordei surtada. Então a nossa mente ela é misteriosa. Então, assim, é muito rápido, ela é silenciosa, e aí mexe com a parte emocional, com os sentimentos, com os pensamentos, e aí a coisa só vai ficando grave, né? Eu por ser evangélica, né, eu gosto muito do coaching. Por quê? Tem coachings, né, que ensina que a pessoa que tem o poder, a pessoa que pega ajuda, igual você mencionou, ajuda vem lá do alto. Mas eu gosto do coaching por quê?
Porque muitas vezes nós precisamos separar um tempo nosso. Um tempo para sair. Eu vejo ali, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, que eu te mostrarei um lugar para onde você vai. Então, muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que nos jogam para o chão, são pessoas que não acreditam no nosso potencial, são pessoas que só vê o lado negativo. E muitas vezes é preciso, mesmo que você é cristão, mesmo que você, pastores, pastoras, membros da igreja, mesmo que você está ali, às vezes é preciso que você se envolva como eu disse, com o coaching, por exemplo. Ele é uma das formas, eu vejo, ele é uma das formas, não é a principal forma, porque a principal forma é Deus. Você pode ler a Bíblia. Na Bíblia tem tanta palavra motivacional, tanta orientação, provérbios. Você quer se tornar uma pessoa mais sábia, leia provérbios. Mas às vezes é preciso que você saia ali do seu meio e você procure se envolver com pessoas que acreditam em você. Pessoas que estão ali para poder te mostrar que você pode mais. De que você pode mudar a sua maneira de pensar, de que você pode mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se relacionar com outras pessoas. Às vezes é necessário, tem pessoas que precisam dessa orientação mais profunda, porque, e eu acho que é isso que o coaching, né? O papel do coaching, eu acho que ele finalizou aquilo que você precisava dessa forma, te orientando, falando, Camila, ei, acorda, você pode mais, você olha para cima, Camila, porque muitas vezes nós olhamos só para baixo, só para o problema. Eu não consigo, realmente as pessoas têm razão, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo ser uma boa dona de casa, eu não sou uma boa mãe, porque muitas das vezes o mundo te pressiona, se você me corrija se eu estiver errada, ele te pressiona olhando apenas para o problema, sim, olhando sempre apenas para os defeitos e não para as qualidades. E o que eu acho incrível nas pessoas que trabalham com coaching é que elas mostram as suas qualidades. Isso, a metodologia, ela é uma metodologia americana, né? Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos aí há mais de 20 anos, chegou pra gente no Brasil há pouco mais de uma década e é uma metodologia apaixonante. A gente trabalha toda a parte motivacional, a parte profissional, pessoal, melhoria de comunicação, melhoria comportamental, alta performance, e dentro da metodologia, a gente trabalha muito com ferramentas de despertar o gigante interior, o poder interior, a força gigante que existem dentro das mulheres, né? Todo um potencial que toda mulher tem, às vezes não sabe que tem. E assim, a gente ensina muito, eu sempre costumo falar para as minhas coaches e para os nossos alunos lá da Academia Internacional de Coaching, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, tanto para edificar quanto para destruir, qual é a média das 5 mulheres que vocês estão convivendo? Isso sim também tem um poder, tem um peso aí na vida de vocês, nos fatores que vocês estão vivendo ou na situação que vocês estão passando. Porque existem mulheres que edificam com palavras e atitudes e outras que liberam energia que não provém do Senhor, que não acreditam, que colocam a outra pessoa para baixo. Às vezes faz uma crítica, e crítica é sempre destrutiva, então não é com amor, não é. A maioria das melhorar. Críticas, né? Tem críticas que elas são construtivas. A forma com que é abordada a crítica é que a gente sabe, né, se ela é destrutiva ou construtiva. Isso. Né? Mas a maioria da pessoa que faz uma crítica, principalmente que chega numa outra pessoa, olha para outra pessoa, às vezes a pessoa não está num bom dia e a pessoa vai bem aonde dói, bem aonde fere, sem saber. Eu costumo até sempre dizer, Tícia, às vezes a pessoa já está ali meio caída e o outro vai lá e termina de sangrar. Como se diz, só está na pontinha ali do precipício e o outro chega e empurra. Isso. Então, é isso, né? Fica a dica, então.
para observarmos, sempre observarem qual é a média das pessoas que vocês estão convivendo. São mulheres iguais ou melhores que vocês, que têm uma palavra de amor, que têm um conhecimento, alguma coisa que vai edificar, ou que às vezes está lá por detrás de você, nas suas costas, até mesmo feliz, torcendo, né, por aquilo de ruim que você está vivendo ou que você está passando. Então, infelizmente, a gente vive num mundo de muita maldade. Então, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que vão na nossa casa, com as pessoas que frequentam, que sabem da nossa vida, que entram na nossa intimidade. Porque, às vezes, o inimigo usa, sim, pessoas que vêm ali como um cordeiro, mas que, na verdade, é um leão, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu sempre indico muito a ferramenta de otimização e gestão do tempo. É uma ferramenta fantástica. A gente tem vários papéis hoje como mulher. Eu, por exemplo, tenho trabalho, tenho ministério, tenho filha, tenho marido e preciso ter um tempo também, às vezes, só para mim, porque é bom, às vezes, ficar sozinha na minha intimidade, no meu silêncio, para repor a carga da minha bateria, né? Eu sempre falo isso. Então, essa ferramenta de gestão e otimização do tempo ensina a gente a organizar melhor a nossa agenda, planejar melhor o nosso dia, o nosso mês, a traçarmos projetos e sonhos a curto, médio e longo prazo, que ajuda muito a tirar uma mulher no quadro de depressão. Eu sempre digo, Tissa, quando a luz entra, o mal sai. Quando a luz entra, o mal tem que sair. A diferença é quais são ali as saídas, quais são os instrumentos, as ferramentas que a gente vai utilizar para deixar a luz entrar na nossa vida, né? Então, eu busquei várias ferramentas, não só o coaching, mas primeiramente o ministério, a ajuda espiritual, a ajuda que veio de Deus, pessoas que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar, me edificar, me dar apoio. Várias vezes eu chorava e eu precisei de colo, a minha mãe me dava colo, a pastora me dava colo, palavras de visitas de amigas, porque às vezes a gente também acha que a gente não tem amizade, mas é num momento desse que a gente descobre. Eu sempre fui mais reservada, nunca fui de ter muitas amizades, mas foi naquele momento de dor, de dificuldade, que eu descobri as minhas verdadeiras amizades, que realmente foram contemplar, me levar uma palavra de carinho, fazer uma oração comigo, e tudo isso contribuiu para que eu conseguisse passar e superar o que eu já tenho aí de bagagem para estar falando para essas mulheres, né? É isso aí. É o que a coaching Camila Almeida está dizendo aí para gente, né? É o programa Falando de Mulheres. Nós trouxemos hoje, né, a participação da coach Camila de Almeida, né? Ela falando aí de como era antes. Quero mandar aí, ó, um super abraço aí para Edileuza Prates, que está ligadinha aí com a gente. A Simone Fernandes, beijo no seu coração, Simone. O pastor Glauber também está aí ligado com a gente. Éder Gomes Fleury também, ó, um super abraço aí para o pessoal também aí do Quadrangular em Campo, pessoal, a equipe bacana aí, um pessoal muito animado. Gente, que isso, que equipe abençoada. Nós trouxemos você então, Camila. Então é possível a pessoa sair do nada e se tornar uma mulher de sucesso? Totalmente possível. Não só possível, como é uma verdade. Acontece sim. Sempre depende ali do que a pessoa quer, do que ela mesma deseja, do poder interno que existe nela, na vontade. Eu acho que tudo é força de vontade de querer melhorar, querer buscar ajuda, querer sair daquele quadro. É possível sim. E a medicina também está muito avançada. Por exemplo, eu na época fui tratada, e já tem tempo, né, 8 anos atrás, mas já tinham sim excelentes medicações que me ajudaram muito, mas é totalmente possível, Tissa. Sim. Então, para quem estiver interessada em buscar uma ajuda maior, liga para onde? Procura quem? Como que é? A Camila Almeida Coaching. Então, hoje a gente desenvolve... coaching ou coach? Coach. Coaching. Viu que eu me alertei, eu tô falando alguma coisa errada. O coaching, né, com ING, é o treinamento ou a formação em coaching
para as pessoas se tornarem profissionais da área, que a gente desenvolve esse trabalho lá na escola. Além disso, eu também tenho feito o meu trabalho fora da escola, que são os processos. Aqui no Ministério, eu me coloquei à disposição do nosso Ministério, de toda a rede de igrejas do Evangelho Quadrangular, para ouvir as mulheres na essência, contribuir com o meu testemunho, com a minha experiência de vida, de forma gratuita. Foi um compromisso que eu fiz com o Senhor, então eu não cobro por esse trabalho, somente na parte lá da escola, na parte profissional. Mas para quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato, né, lá na escola, na Academia Internacional de Coaching, pedir para falar comigo, ou até mesmo entrar em contato comigo no meu número pessoal de WhatsApp, no 985008786. E eu sempre que eu posso, eu respondo todas as mensagens. E se quiserem compartilhar algum momento de dificuldade que vocês estejam passando na vida pessoal, profissional, no casamento, ou até mesmo em um quadro de depressão, onde vocês não veem mais luz, às vezes acham que não tem saída sim, tem remédio sim, tudo depende de você, mulher, né, do que você acredita e principalmente aonde você quer chegar, né? O que você vai fazer com esse testemunho? Para quantas pessoas você vai contar isso? De que forma você vai elevar o nome de Jesus para mostrar remédio, para mostrar a luz aonde as pessoas não veem, né? Isso. E também pode entrar em contato aqui também na nossa Rádio Edificai pelo WhatsApp, que é o 62 9646 3258. Vou repetir para você: 62 9646 3258. Isso é só WhatsApp, esse número não tem como você ligar, é só se for ligação pelo WhatsApp, que a gente atende, porque esse número é exclusivo para o WhatsApp, tá bom? Entra em contato aí, app.radioedificai.com. Você que tem mais perguntas, você que tem mais interesse, o nosso horário aqui, ele tá já estouradíssimo, mas foi muito bom trazer a Camila para poder falar aqui um pouquinho dela, né? Uma vida improvável, eu diria isso, né, Camila? Algo improvável que Deus transformou. Que mensagem que você quer deixar aí no final aí para essas mulheres que às vezes hoje nem conseguem se levantar da cama, pessoas que às vezes estão até pensando em tirar a própria vida, sem vontade, sem esperança de viver? Qual a mensagem que você deixa para estas mulheres que acham que a vida delas não tem mais jeito, Camila? A minha mensagem é: o Senhor nos deu a vida e nos deu a vida para a gente viver com abundância. A minha mensagem é que vocês tirem o foco do problema e que vocês de fato aceitem aquele momento, respeitem aquele momento de enfermidade ou de depressão. A gente não vai aceitar no sentido de eu vou viver assim, eu vou ficar assim durante muitos anos. A síndrome da Gabriela, exatamente, né? Eu nasci assim. Sem o vitimismo, eu vou morrer assim e vou ficar assim. Não é isso. Mas que vocês se permitem passar, porque a depressão, da mesma forma que ela tem um começo, ela também tem um final. Então, depende de você finalizar mais rápido esse processo doloroso através de ajuda, através de orientação, de bons profissionais, ajuda do ministério que vocês congregam, da fé que vocês têm. E a minha mensagem é não desistir nunca, porque tem um ponto final, tudo tem um final. E aí quando você sai desse quadro, que você se levanta muito mais forte, você se levanta com muito mais fé e com muito mais projetos e sonhos e de uma natureza quebrantada, totalmente de forma diferente. E ainda tem muita história para contar para quem de fato vai precisar de vocês lá na frente um dia, assim como eu estou aqui hoje, tenho desenvolvido esse trabalho aqui no nosso ministério também. Não desistem, não percam a fé, não percam a esperança, busquem sim ajuda e profissionais capacitados para isso, pastores abençoados, que a gente tem muito para estar ajudando vocês. Mas vigiem também a mente, né? Porque o número de suicídio que vem por causa da depressão é muito grande e a gente sabe que a palavra condena o suicídio, não tem mais volta. Então, quando vocês notarem esses sintomas que a gente
conversou aqui hoje no bate-papo, que rapidamente, tudo no início é mais fácil de ser tratado. Muito mais. Então, que vocês busquem sim ajuda, não tenham vergonha, não tenham medo, busquem ajuda, e eu estou aqui pronta também para ajudar vocês, mulheres. Obrigada, Camila. Deus te abençoe muito, tá, por essa participação. Eu tenho certeza que esse programa está edificando e vai edificar ainda muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. Que você possa ser um instrumento usado realmente nas mãos do Senhor, com este testemunho e muitas outras coisas que você vai fazer na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Amém. E eu Obrigada quero pela deixar... oportunidade. Amém. Quer deixar um abraço para o pessoal lá da AIC? Então, deixo aqui a minha gratidão. É um momento de gratidão ao Alexander Rodrigues, o nosso CEO, presidente da Academia Internacional de Coaching. Abraço ao nosso reverendo pastor João Antônio, a minha pastora Maria, minha mãezona aí. E obrigada, Tissa, pela nossa amizade, por você acreditar no nosso trabalho. E a Rádio Edificai aí, pastor Valdemir e a pastora Tissa também estão sempre nos acompanhando. E gratidão é a minha palavra que eu finalizo o nosso encontro de hoje. Amém, amém. Então, este programa é exclusivo, não só este, mas esses outros que virão. Nós estamos abordando o tema Mulheres de Sucesso. Você também pode. Sabe que você pode. Muitas vezes você está aí pensando que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, que você não precisa mais sonhar porque a sua vida acabou. Sabe, se lá que é por causa da idade, você às vezes viveu uma vida inteira e não teve sucesso naquilo que você esperava, você sonhou e não conseguiu realizar os teus sonhos da forma com que você queria. Eu falo que ainda não é tarde. Eu vou deixar aqui uma frase que mudou muito a minha concepção, minha visão de vida. Muitas vezes você passa por problemas na sua vida, às vezes você tem vivido momentos que você provocou de erros, de decisões erradas na sua vida. Mas eu vou te dizer que algo que o meu reverendo, o reverendo João Antônio, ele falou uma vez num culto, numa pregação dele. O importante não é como você começa, e sim como você termina. Então, se hoje você vive uma vida de fracasso, se hoje você está com depressão, ou uma vida de insucessos, ou você perdeu a esperança de viver, não é tarde para você. Ainda há esperança. Existe um Deus capaz de transformar a sua vida, capaz de transformar a sua história, capaz de transformar a sua visão. Não desista, mulher, porque às vezes alguma palavra, o seu marido ou os seus pais lançaram palavras sobre a sua vida, de que você é fracassada, de que você é burra, de que você não consegue fazer as coisas da maneira certa. Não se apegue a isso. Se apegue a um Deus que pode transformar a sua vida. Se um dia alguém lançou palavras de que você não vai conseguir, de que você não vai realizar os teus sonhos, se apegue na palavra de Deus. Comece a partir de hoje a ler a palavra do Senhor. Leia Provérbios, leia Salmos, leia Atos dos Apóstolos, leia Esther, leia, o que mais? Pode falar, são as mulheres da Bíblia. Tem mulheres da Bíblia que transformaram a sua história. Tem Abigail, que mudou a sua história. Tem Sara, que mudou a sua história. Foi uma mulher muito usada por Deus. Débora, mulher usada por Deus. Temos muitas histórias na Bíblia. Se você às vezes não sabe, onde é que está a história de Débora? Você pode procurar aí no Google, ele te ajuda. A história de Sara, aí no Google, te ajuda para você se orientar. Mas leia a palavra, não se apegue só à internet, não. Pegue a Bíblia, folheie ela, leia a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo para que você possa se levantar. Esse texto de Esther, né, que a Jaqueline citou aqui, ela mencionou,
Se Esther não fosse uma mulher guiada por Deus, ela não teria tido aquela sabedoria que ela teve para livrar o povo dela. Entendeu? Seja uma mulher de Deus na sua família. E muitas vezes você vai ter que sair do meio da sua parentela para que Deus possa te abrir a visão, te abrir o entendimento, para que quando você voltar para a tua parentela, você seja luz dentro da sua casa. Este é apenas o primeiro de muitos programas falando de mulher, mulheres de sucesso. Você também pode. Beijo no seu coração e até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Você está ouvindo a Rádio Edificar.